A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? A gente não pode menosprezar ninguém, né? Eu me lembro que quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor, Miriam havia me pedido para mim ir com ela na igreja. Uma forma de dar um presente para ela era ir na igreja, né? E eu fui de boa, comecei a frequentar os cultos. E um dia o pastor falou: olha, a nossa profetisa vai pregar. Era uma quinta-feira à noite, dia 11 de março de 2010, se não me falha a memória, né? E o culto rolou, tudo ali, os hinos, os louvores. E aí o pastor falou assim: vamos ouvir agora a nossa profetisa pregar. Eita, que desespero me deu, irmão. Eu falei: meu Deus, aguenta essa mulher falando ainda 30 minutos, vai ser osso. Eu com vontade de ir para casa, na época eu fumava, né? Tinha uma vontade de fumar. Meu Deus, tem que esperar essa mulher falar 30 minutos, vai ser uma eternidade. Aí ela foi pregar e começou a falar a respeito de Jonas, a história do profeta Jonas, né? E ela falando ali, eu não estava dando muita importância, mas quando ela passou de 15 minutos de pregação, ela começou a falar a minha vida, o que estava acontecendo comigo. E as palavras que saíam da boca dela, irmão, parecia que eram espadas direcionadas ao meu coração. As palavras eram tão fortes e tão contundentes. Eu sentado do lado de Miriam, com vergonha, não queria que Miriam me visse chorando, mas eu não estava suportando as palavras. Então o que era que eu fazia? Como as palavras que ela falava vinham muito de encontro ao meu coração, eu virava o rosto bem devagarzinho assim, enxugava as lágrimas e voltava o rosto. E ela falando a pregação de Jonas. E eu, para acalmar os meus nervos, eu falei comigo mesmo, né, no meu coração: larga a mão de ser idiota, isso é psicologia, esse povo usa psicologia para afetar o coração das pessoas. Que Deus que nada, isso não é Deus não. Deixa de ser idiota, para de chorar. Eu falando comigo mesmo. Quando eu acabei de pensar assim, ela pegou o microfone e falou assim: por que você insiste em dizer que Deus não está falando com você, quando Deus está falando coisas que só você e Ele sabe? Jonas, te joga hoje dessa vida, porque tem pessoas do teu lado sofrendo por tua causa. Irmãos, quando ela falou isso, irmão, foi mesmo que eu não tinha mais escapatória. Porque passou um filme na minha cabeça, né? Eu vendo meus filhos em casa, meus filhos estavam descalços porque eu não tinha dinheiro para comprar sandália para eles. Não tinha uma fruta, não tinha nada. Nada, nada. Sabe o que é não ter nada? E eu sabia que eu era o causador daquela circunstância. Aí eu falei comigo mesmo, eu falei: Senhor, se o Senhor está falando comigo, manda alguém me chamar aqui para ir lá na frente, porque eu não tenho coragem. Quando o pastor fez o convite, eu já tinha chorado tanto, que eu olho de lado, tem um pastor. Vamos? Aí eu fui lá para frente, caí de joelhos, chorei um choro amargo de cerca de, acho que uns 10, 12 anos afastado dos caminhos do Senhor. E quando eu estava de joelho ali, eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu não sei porque eu te aceitei. Eu bebo, eu fumo, eu cheiro, e essas coisas são mais fortes do que eu. Ali eu ouvi a voz de Deus falar comigo. O Senhor falou assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o tempo foi passando e eu estou aqui. E o que eu quero trazendo
um pedaço do meu testemunho para aqui. É que muitas vezes, irmãos, quando nós estamos em atitudes de rebeldia contra Deus ou contra um chamado de Deus, é como se a gente estivesse na pele de Jonas. Começa a vir tempestades, começa a vir tormentas, e o problema é que não sofre só a gente, sofre todos aqueles que estão perto de nós. Quantos pais nessas horas não estão chorando lágrima de sangue porque tem um filho Jonas na família? Alguém que se rebelou contra a vontade de Deus, alguém que renegou o chamado. Quantas esposas hoje não estão sofrendo porque o marido era um obreiro da casa do Senhor, era alguém usado pelo Espírito Santo, sofreu uma queda, um deslize, mas se nega a querer se levantar na presença de Deus. Quantos esposos estão sofrendo na obra do Senhor porque suas esposas se negam a aceitar o chamado de Deus? Irmãos, preste atenção. Tem pessoas que Deus marca para um chamado e a gente não pode dizer não a Deus. Não pode dizer não. Tem irmãos que ele recebeu tanto do Senhor, tem irmãs que recebeu tanto do Senhor, que não tem o direito de dizer não. Por quê? Não pode dizer não? Pode dizer, mas as consequências são drásticas. São drásticas. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu já contei o testemunho de uma mãe falando de sua filha, que Deus tinha um chamado na vida dela e ela arrumou um namorado na escola que não era da igreja e se afastou dos caminhos do Senhor. E o Senhor pelejou para trazer de volta, usou um vaso, usou outro, usou um vaso, usou outro. E essa menina sempre dando coices no chamado de Deus, sempre dando coices no chamado de Deus. A mãe contando isso para nós na igreja. E ela disse que o Senhor usou um vaso para falar com ela. E quando o vaso a repreendia, ela fez bem assim, ó, tô nem aí. Tipo, sabe? Na hora que ela fez isso, o vaso se direcionou à mãe dela e disse, fiz de tudo para trazer para mim, mas não quis. Estou eu recolhendo. E essa moça foi na praia com esse namorado e os dois morreram afogados. Eu não estou falando aqui, irmãos, para colocar medo em ninguém, tá? Eu não trabalho com essa coisa de medo, mas abrir os seus olhos para a responsabilidade. Você que um dia pregou na casa do Senhor, você que tem um dom do Espírito Santo, você que tem uma chamada de Deus na sua vida, você que é um profeta, não se negue a fazer o que você sabe que tem que fazer, porque Deus lhe confiou uma grande obra. Eu conversei com um pastor que ele estava implantando uma igreja na Bahia e ele arrumou um pretexto. Tem crentes que arrumam pretexto para tudo, né? É pretexto para não ir na igreja, é pretexto para não evangelizar, é pretexto para não orar. Fica aí arrumando pretexto e depois não reclame das consequências. Ele arrumou um pretexto, abandonou a igreja lá e veio para aqui. Se escondeu, né? Porque o tal do Jonas, ele gosta de se esconder, né? Fica se escondendo. Irmãos, se você é um Jonas, não fica se escondendo atrás das suas desculpas, não. Ah, porque o pastor não prestava, porque a igreja era isso, porque a igreja era aquilo. Não se esconda, porque Deus conhece tudo, o íntimo e o escondido. Aí ele se escondeu aqui no interior, numa igrejinha ali dando uma de João sem braço. Deus usou um vaso e foi até ele e falou, olha, a obra lá não terminou não, volta para lá e faz o que eu te mandei.
Nós, irmãos, que aceitamos o Senhor Jesus, que nos batizamos, recebemos o Espírito Santo de Deus e nas nossas orações nós falamos o que para o Senhor? Seja feita a tua vontade e não a minha. E muitas vezes por causa das dificuldades a gente quer se esconder, a gente cai. E aí começa a vir sofrimento, começa a vir tormentas e a gente culpa todo mundo, menos a nós mesmos. Quantos irmãos eu conheço que estão sofrendo porque falta conhecimento e não vai buscar conhecimento, e Deus já mandou buscar conhecimento, mas ele não vai e continua ali sofrendo. Quantos irmãos eu conheço que estão sofrendo porque Deus diz, obedece a tua liderança, mas é rebelde, é rebelde, é rebelde, é rebelde, e não obedece a liderança, está sofrendo, vindo luta. Não adianta se esconder atrás de campanha, não adianta ir para monte orar. Se você estiver em desobediência ao que Deus quer para a sua vida, não adianta ir para monte orar, não adianta fazer campanha, não adianta nada. Sabe o que vai parar a tempestade? É quando você se jogar de uma vida de fugir da vontade de Deus. Eu queria que você fosse homem ou mulher de Deus e reconhecesse se é o seu caso e comentasse aqui nesse vídeo: pastor, eu tenho fugido da vontade e do querer de Deus, mas eu quero voltar a fazer hoje. Deixa aqui o comentário se você é essa pessoa, se o Espírito Santo pegou você através dessa palavra. Irmãos, não é mais tempo de brincarmos. O apóstolo João disse: filhinhos, já é a última hora. Se Deus chamou você para fazer uma coisa, vai e faça. Se arrependa. Graças a meu Senhor Jesus, que naquele dia ali eu me joguei daquela minha vida. Olhe, se você decidir fazer a vontade de Deus, Deus supre todas as suas necessidades. Deus supre todas as suas... Escute o que eu estou lhe dizendo. Deus supre todas as suas necessidades. Olha, irmãos, foi luta, foi peleja, mas olha, feito diz o cantor, né? Olha eu aqui. Mas não se negue. Se eu não tivesse me jogado daquele barco naquela noite de quinta-feira à noite, onde eu estaria agora? Eu digo onde eu estaria. Eu estaria enterrado, eu estaria debaixo da terra, porque a vida que eu levava era uma vida muito arriscada. E com certeza eu teria perdido a minha vida. Mas honra e glória para o Senhor Jesus, que me chamou, me resgatou de volta e me colocou para fazer a sua obra. Tem uma obra no seu nome. Tem uma obra que Deus realizou para você. Não se negue a fazer o querer do Senhor. Agora mesmo, Deus, o Espírito Santo de Deus me usou na igreja. Eu falei para uma pastora pregar e ela disse: pastor, não tenho palavras, mas foi pregar. Aí o Espírito Santo falou: diga para ela que a mulher que se negava a fazer o meu mandado, ela já morreu. E a que está aí no corpo dela é a que vai obedecer a minha ordem. Se você tem um chamado da parte de Deus, não se negue a cumprir o chamado. Porque Deus não vai perder você de vista. Deus não vai. Olha as consequências do filho pródigo. Olha as consequências de Jonas. Olha as consequências da igreja em Jerusalém que se negou. Você sabia disso? Que a igreja de Jerusalém se negou a ganhar o mundo. Como o Senhor Jesus disse, vai a Jerusalém, Samaria, na Judéia, até os confins da terra. A igreja se negou ali, ó, ficou ali quietinha ali, ó, se negando o chamado. Aí Deus enviou uma perseguição, mataram Estevão, começaram a querer matar crente. No instante, ó, fizeram a vontade de Deus. Deixa eu perguntar, é pelo amor ou é pela dor que você quer fazer a vontade? Não, eu não estou falando aqui com todo mundo, tá? Eu estou falando para quem sabe que tem um chamado da parte de Deus, que está convicto, que está fugindo do querer de Deus. Você que sabe que está fugindo do querer de Deus, eu quero fazer uma pergunta bem séria para você, como profeta do Altíssimo aqui. É pela dor ou pelo amor? O que você prefere?
Meu filho, você foi marcado do ventre. Não tem como escapar. Não tem esse negócio de dizer, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei pregar. Não tem isso. O Espírito Santo de Deus, Deus coloca sobre a sua vida e te capacita para todas as coisas. Então, Jonas, se joga dessa vida de se esconder. Se joga. Vai por mim. Experiência própria. Não dá certo, meu filho. Eu queria que, se você conhece algum Jonas, mandasse esse vídeo para ele, para ver se ele desperta, porque a próxima Deus entra com juízo. Não é rogando praga, não desejando mal, não. O Espírito Santo de Deus está me inquietando para falar isso. Eu poderia falar sobre dons espirituais que todo mundo quer ouvir, mas eu não faço o que eu quero. Eu faço o que o Espírito Santo de Deus manda. Amém? Deus te abençoe. Se essa palavra te tocou e você não é inscrito, se inscreve, compartilha, deixa um comentário. Deus abençoe tua vida.